Bom, galera, no bloco anterior, a gente deu uma olhada aí, né, no verbo dutear-se, né, verbo pronominal. Vamos lembrar rapidinho o que é isso aqui. Verbo pronominal é aquele que tem pronome, né, e antes do verbo em si, a gente tem o pronome específico para cada um, ok? Vamos fechar essa parte e vamos passar para a próxima agora. Bem, eu trouxe aqui, né, dois exercíciozinhos, né, um sobre o verbo ser e um sobre o verbo estar, para a gente exercitar aquela parte que nós tínhamos falado, né, que não vai sempre aparecer mastigado para a gente na hora da prova. Não vai aparecer, muitas vezes não vai aparecer o pronome de cara, vai aparecer um sujeito, pode aparecer um sujeito composto, né, alguém mais alguém, e a gente não conseguir identificar que pronome é aquele ali. Vamos fazer isso aqui. Bem, você deve ter anotado aí, deixa eu apagar aqui. O verbo ser, tá ok? É bom, né, como é uma língua diferente, é bom que você sempre que possível, você mesmo tendo aqui, né, você tendo à tua disposição, quando você vê esse verbozinho, né, você dá reescreve aí na tua anotação para praticar e isso aí ficar mais internalizado. Falou? Então nós temos aqui, ó, o verbo ser, nos outras. Beleza, já está de cara aqui, né? Eu sei qual é o pronome que está se referindo. Então, não tenho dúvida. Verbo ser, nos outras, eu já sei que é somos, ok? Então, nos outras, somos amigas hace más de 20 años. Nós somos amigas faz mais de 20 anos, ok? Letra B, Ana e Alice. E aí é o problema, Ana e Alice. Vamos por parte. Ana, qual é o pronome pessoal que se refere a Ana? Ana não sou eu, Ana não é tu. Então, Ana só pode ser ela. Fechado? Agora eu tenho Alice. Vamos pelo mesmo caminho. Alice não sou eu. Se fosse eu, ia aparecer ali. Eu ou Joe, no caso. Se fosse tu, apareceria assim. Alice, então, é ela também. Bem, se eu tenho ela mais ela, logicamente eu não posso ter um pronome no singular. Singular seria se eu tivesse apenas uma pessoa. Se eu tenho ela mais ela, elas. E aí vamos lembrar que elas, no plural, terceira pessoa do plural. Ellos, ellas e ustedes. Então, agora que eu já matei essa charada, eu vou lá no verbo ser, terceira pessoa do plural, e vou ver que o ellas é som. Ok? Então, Ana e Alice son. Pô, mas eu não poderia simplificar, colocar ali logo eles? Lógico que poderia. Faria isso com muito prazer, ficaria muito mais fácil para você. Sendo que não sou eu que estou fazendo a prova do Enem lá, galera. Não vou fazer a prova com carinho para você se dar bem. Eles vão fazer para que você, se você sabe, você acerte. Se não saiba, é menos uma questão que você vai acertar, tá? Então, assim, como é uma prova de caráter eliminatório, né? Se você acerta uma questão, você pode passar aí muita gente na sua frente, ou se você erra, você pode cair bastante na sua classificação. Então, eu quero que você acerte esse negócio, tá? Então, Ana e Alice, ela e ela, elas. Terceira pessoa do plural, beleza? Tenho aqui, ó, Joe, molinho, primeira pessoa do singular. Joe, vamos lembrar, irregular, tem aquele Yzinho acrescentado no final. Então, Joe soy, ok? Yo no soy chileno, tranquilo? Tu também tá fácil, né? Já tá o pronome específico ali. Tu, vamos lembrar agora, pronome de formal ou informal? Caramba, não lembro direito. Vamos fazer uma volta ao tempo aí. Eu tenho a primeira pessoa do singular, eu tenho a segunda pessoa do singular e a terceira. Lembrando que a segunda é de tratamento informal e a terceira é de tratamento formal. Tu, eu sei que é eu, tu, de português, lembra? Eu, tu, ele. Opa, matei. O tu é a segunda pessoa, então é um tratamento informal, tá? Isso é só para refrescar a memória com questão ao tratamento. Então, tu também é fácil, já está tranquilo. Nesse caso aqui do verbo ser, como é irregular, um pouquinho mais difícil, tá? Eres. E aí dá uma olhada sempre nas suas anotações, galera. Dá uma olhadinha nisso aí. Tu eres mais alto que Juliana.
Para quem nunca viu, tá? Pode estar achando estranho, esse ponto de interrogação aqui não está errado, não. Em espanhol, na abertura de uma frase interrogativa, tem um ponto de interrogação ao contrário. Assim como nas frases exclamativas, tem um ponto de exclamação ao contrário no início de cada frase, ok? Usted. Que pronome é esse? Eu ouvi falar, mas não lembro nem onde fica. Vamos lembrar? Tu, tratamento informal. Usted, tratamento formal. Então, se eu lembrar que o tu, tratamento informal, é da segunda pessoa, logicamente, o usted vai vir logo abaixo, terceira pessoa do singular. Então, ele tem a mesma conjugação do ele e do ella, do ele e do ela, tá ok? Então, usted, que poderia vir abreviado por o de ou VD, tá? Vai relembrando isso aí. O de ou VD abreviado, a conjugação no verbo ser é es. Então, usted es muy simpática. Tranquilo? Vamos caminhar. Patrícia e tu. E agora complicou. Mais ou menos, tá? Sem estresse, galera. Patrícia. A que pronome iria referir Patrícia? Eu. Não. Tu. Não, tu já está até aqui. Ele ou ela? Sim, Patrícia é ela, né? Não está aqui no nosso contexto. Então, Patrícia é ela. Mas Patrícia está sozinha? Não, não está. Então, se a Patrícia não está sozinha, eu já sei que não é singular. É um pronome que está no plural, na parte de baixo, ok? Patrícia e tu. Eu lembro, até de português, que o tu é segunda pessoa do singular. Eu, tu. Bem, se o tu não está sozinho, é tu e mais alguém, então isso aqui não é segunda pessoa do singular, é segunda pessoa do plural. E qual é a segunda pessoa do plural? Vosotros e vosotras. A gente vai ver lá na nossa relação, na nossa tabela lá do verbo ser, nós vamos ver que Patrícia e tu, que é vosotras, sois personas especiais. Beleza? Tranquilo aí. E na última do verbo ser, Teresa. Tá, mas Teresa. Que pronome se refere Teresa? Isso aqui é mais fácil, né? Teresa é ela, tá? Então, terceira pessoa do singular. Ué, mas ela, terceira pessoa não é usted? Sim. Vamos lembrar que terceira pessoa tem 3 pronomes. Ele, que é para ele, ela, ela, e usted, que é senhor ou senhora num contexto mais formal, ok? Então, Teresa, na terceira pessoa do singular, verbo ser, es. Teresa es mi vecina. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, volta um pouquinho lá na aula, né, no início, a gente começou a falar sobre pronome, sobre como a gente faz essa conjugação verbal do verbo ser, tá? E dá uma olhadinha e tira a dúvida lá. Bem, próximo exercício, galera. Como eu falei, né, que esses 2 verbos são os que a gente mais usa, então eu botei um exercício para o verbo ser e um exercício para o verbo estar, ok? Pô, por que você também não colocou então do outro verbo pronominal? Bem, se realmente a gente vê que vai ter necessidade, eu vou colocar no próximo material, a gente fala de novo, né? Se de repente alguém ficou em dúvida, não entendeu a explicação, eu volto a explicação na boa, tranquilo, e a gente faz um exercício sobre ele, beleza? Bem, preenche os espaços com o verbo estar. A didática é a mesma, tá? Primeira coisa, eu olho para a frase, eu tenho que identificar a que pronome ele se refere. Se o pronome já está ali, ótimo, mas nem sempre estará. Então, se não estiver, eu vou descobrir qual é. Ustedes. Essa palavra ainda é um pouquinho diferente para a gente, né? A gente não tem isso em português. Então, o que é ustedes? Bem, posso não lembrar mais ou menos, aquele negócio de formal. Legal, pronome de tratamento formal. Mas agora é do singular ou do plural? Poxa, vamos lembrar? Olha para cá, ó. Eu tenho usted, até o de, né? Que é do singular, e o plural dele. Ustedes, ok? Então, está ustedes, eu sei que é a terceira pessoa do plural. Bem, verbo estar, eu vou lembrar lá que o verbo estar, na parte do radical, ele repete o EST, né, que é a sua raiz, é o radical, em todos,
e vou colocar a terminaçãozinha ou a desinência dos verbos terminados em AR, que nesse caso é AN. Então, ustedes están muy bonitos con esta roupa, ok? B. Donde mi bolígrafo? Caramba, não tem sujeito aqui. Não sou eu, não é ela, não é a Patrícia, não é a fulano. Pô, como é que eu vou saber quem é aqui? Bem, se não tiver sujeito, tá, aparente, nesse caso aqui a gente pode até ver que ele se refere mais ou menos a mi bolígrafo, que eu não sei nem o que é bolígrafo, tá? Para quem não sabe, bolígrafo é a caneta, tá? Mas ainda que não soubesse, é alguma coisa, é um substantivo que está no masculino e no singular. Então a gente poderia chamá-lo de ele, tá? Mas se até em outro exemplo não tiver como saber qual é o sujeito, eu vou sempre encarar como terceira pessoa do singular, ok? Sempre que eu não puder identificar o sujeito, eu vou botar na terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa do singular do verbo estar é está. Então, donde está mi bolígrafo, ok? Letra C, Rafaela e Joe. De novo esse negócio de dois nomes aí, duas pessoas para poder complicar. Galera, isso aí é para poder refrescar a memória de vocês e ficar isso aí, ó, martelar e ficar na cabeça de vocês, tá ok? Bem, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho o pronome que eu conheço, Joe. Legal. E tenho aqui Rafaela. Vamos pensar bem, Rafaela se refere a ela. Se eu parar para pensar e já bater o olho ali, o que eu vou ver? Eu, né, o Joe, primeira pessoa do singular, mas não está sozinho. Então ele não é mais primeira pessoa do singular, ele vira primeira pessoa do plural, né? Então, Rafaela e Joe, nosotros ou nosotras, dependendo se esse Joe for mulher, né? Então, nosotros ou nosotras no verbo estar, estamos. Rafaela e eu, ou Joe, estamos cansados, aqui eu botei como masculino, né? Cansados de hablar la misma cosa, ok? Tu, beleza, já tá facinho, eu conheço esse pronome. Pronome de tratamento informal. Então, tu estás muy bonita com este vestido, ok? Letra E, ele, é ele, né, o nosso ele. Terceira pessoa do singular, também já conheço. Olho lá na minha listagem do verbo estar e vou ver, né, que é estar. Ele está enfermo, tranquilo? Letra F, também bem fácil. Joe eu já reconheço, sei que sou eu, né? Então, Joe, cuidado aí. O Y, né, no final. Yo estoy con mucha prisa. E para finalizar, vosotros, que se refere ao nosso vós, né? Vosotros jugando al fútbol con los mejores del país. Vosotros estáis. Ok, galera? Isso aqui é o iniciozinho, tá? O básico. Nós vemos o verbo ser e o verbo estar, só para a gente começar a caminhar. Não se desespere. Vamos voltar lá aquele combinado no início da aula. Não vamos achar que espanhol é muito fácil, né? Porque a gente já viu aqui, tem algumas irregularidades, algumas coisinhas diferentes, mas também não vamos pensar que o espanhol é difícil, tá? Nós vamos conseguir, se Deus quiser, gabaritar as questões de espanhol do Enem. Bem, vamos apagar isso aqui e vamos passar para outra parte da aula. Vamos mudar um pouco, né? Vamos sair um pouquinho de verbo. A gente aí já está tendo vertigem, vai ter pesadelo hoje. Pelo amor de Deus, não, ok? Vamos mudar um pouquinho. Vamos falar agora dos dias da semana. Às vezes aparece no texto, a gente não sabe se aquilo ali é um animal, se é um vegetal. Então vamos só para a gente mais ou menos conhecer, ok? Então, os dias da semana. Primeiro dia da semana, domingo, tá? Outra questão que pode cair como pegadinha. Tempos atrás, né, vestibulares vinham com essas pegadinhas. Não sei se pode cair ou não de novo. Então, pelo sim ou pelo não. Domingo, tá? Lunes, tá? Segunda-feira, né? Tem referência lá
a lua, né? Luna, em espanhol. Martes, terça-feira, tem a ver lá com a mitologia, né? Deus Martes, Deus da guerra. Miércoles, quarta-feira, tem a ver com Mercúrio, né? Tanto na mitologia quanto o planeta, assim como Martes também. Jueves, quinta-feira, na mitologia e no planeta Júpiter. Viernes, tá? Sexta-feira, na mitologia e no planeta Vênus. E sábado, que vem de Sabá, né? Dia do descanso, ok? Então, só para título de conhecimento. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado, ok? Bem, tirando já um pouquinho o foco, né? Já temos uma aliviada aí na cabeça. Vamos voltar um pouquinho da gramática, galera. Artigos. Artigos nós temos dois tipos, artigos definidos e artigos indefinidos. Em espanhol nós encontramos duas nomenclaturas, artículos determinados ou definidos, definidos, ou artículos indeterminados ou artículos indefinidos. Aparece, já vi em livros, as duas versões, ok? Tanto faz pra gente. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, porque isso aqui é muito básico do português, tá? Porém, tem uma coisa aqui que os meus alunos erram muito e eu não quero e você não vai errar. Eu não quero que você erre e você não vai errar isso, ok? Bem, em português, os definidos, seguindo aquela ordem ali, tá? Masculino singular eu tenho o, ok? No masculino plural, eu tenho os. Feminino singular, eu tenho a. E no feminino plural, eu tenho as, tá? Lá, isso aqui é lá da tia Teteca, lá da terceira série, segunda série, não sei, o segundo ano agora mudou tudo, né? Então lá a tia Gertrude já te ensinava isso aqui. Isso aí já tá interno teu, tranquilo? Bem, por que eu tenho que prestar atenção nesse negócio espanhol, apesar de ser tão facinho? Eu tenho aqui, ó, vamos fazer agora a correlação, tá? O em português, masculino singular, em espanhol é ele. Lembra que quando a gente estava falando de pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, eu falei, ó, isso aqui tem acento porque tem uma outra palavra, né? De mesma escrita e de sentido diferente, por isso o uso do acento, chamado acento diferencial. Olha aqui, na terceira pessoa do singular tem ele com acento, tá ok? Isso é muito importante, galera, muito importante, tá? Ele com acento, nós vimos, é pronome pessoal, é ele. Ele sem acento, desculpa, é o artigo definido, tá? O primeiro com acento vai junto com o verbo. Esse sem acento, ele vai junto com o substantivo. Então, são usos diferentes, eu tenho que prestar atenção nisso aí. Então, eu tenho ele, no feminino, lá. E aí, molinho, né? Português é a, fácil. No plural do feminino, calma que eu não estou maluco, não. No plural do feminino é fácil, é só botar o S atrás, ó. Lá, las. E no plural do masculino é só botar o S? Não, não é, tá? Em português é, ó. Ou você bota o S e você forma um plural. Ah, você botou o S e você forma um plural. Em espanhol não, tá? Ele vai haver uma mudança. Se eu colocar o S, vira uma palavra que não existe. Eles, isso não existe, tá? É los. E do mesmo jeito eu tenho que tomar cuidado no caminho inverso. Por quê? Se eu olho las e alguém me pergunta, por exemplo, como é que é no singular, eu só tiro o S, vira lá. Mas no los, se eu tiro o S, não vira ele, vira lo. E aí é uma outra coisa, tá? Então eu tenho que ter muito cuidado com isso aqui. Apesar de ser muito fácil, tá? 2, 3 letrinhas no máximo, mas tem toda a diferença, um acento que eu coloque ou deixe de colocar, um S que eu coloque ou deixe de colocar, ok? Então eu tenho plural do masculino, singular e plural, ele e los, e o feminino lá e las. Tranquilidade? Para a próxima.
Bem, como nós não poderíamos deixar de ver, se nós vimos os definidos, né? Se nós vimos os definidos, vamos ver agora os indefinidos. Bem, os indefinidos em português são uma, uns, umas, tá? Vou colocar aqui no quadro. Preste atenção. Bem, em português eu tenho, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Acho que daqui vai ficar ruim de ver, né? Vou botar mais pra cá. Olha aqui, ó. Em português eu tenho uns, ok? Uma, umas. Em português aqui, ó, só colocar o S. Em português, aqui eu troco o M pelo N e acrescento o S. Uns. Em espanhol, um pouquinho diferente. Masculino singular. Já é com N. E por quê? Guarda isso que você vai se dar bem. Raras são as palavras em espanhol que terminam com M de Maria. Normalmente, as palavras em espanhol terminam com N. Lembra lá do verbo estar, por exemplo? Están, terceira pessoa do plural, termina em N. O son, verbo ser, termina em N, tá? Então, normalmente as palavras terminam em N e não em M, ok? Guarda isso aí, isso é importante. No feminino eu tenho una, ok? O plural de una, fácil, né? Só acrescento S, unas. E aí, de novo, assim como lá no artigo definido, tem que ter cuidado, aqui de novo, galera. O plural de não vai ser uns, como é português. Não vai ser. Eu vou acrescentar o O também. Vai virar unos, tá? Então, plural de una é unas. Plural de é unos. Até aqui, tranquilo, tá? Então é só prestar um pouquinho de atenção e com calma, que eu não vou errar esse negócio. Beleza? E vamos fechar essa parte aqui falando de contração, tá? O que é contração? Contração é quando eu pego duas palavras, né? Nesse caso específico, eu vou pegar uma preposição e vou juntar com um artigo e vou fazer que eles se tornem uma só palavra, tá? De novo, contração é quando eu pego duas palavras, nesse caso, né, bem específico, uma preposição e um artigo, vou juntar os dois e vou fazer com que se tornem uma só palavra. Ah, mas se eu peguei então duas e não deu para juntar, ficaram duas, então não é contração, ok? Contração, transformo duas em uma. Bem, só existem dois tipos de contração em espanhol. A primeira é o al. E o al nada mais é que preposição a mais o artigo el. Lembra o artigo? Que era definido, que está na página anterior, tá? Então, el sem acento, tá? Artigo não tem acento ele, tá ok? Então, preposição a mais artigo ele, eu juntei os dois, tá? E formou o al, contração. Bem, dá um exemplo de uso desse negócio aqui, eu nem lembro nem o que é contração. Bem, ele está muito ligado ao verbo ir em algumas frases. Então, quem vai, lembra lá da tia Jurema, que ensinava lá no quarto ano? Quem vai a algum lugar. Olha a preposição a aqui, ó. Tá? Junto com o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Se esse lugar for masculino, substantivo masculino, singular, o artigo que o acompanha é o ele. Vou botar isso aqui no quadro para poder ficar bem tranquilo, bem fácil, tá? Então eu tenho, por exemplo, Júlio vai. A palavra estádio, ok? Estádio é um substantivo masculino, tá? Terminando em O, e no singular, né? Não termina em S. Então, se é um substantivo, qual é o artigo que o acompanha? É o ele. Ok?
O artigo que acompanha substantivo masculino singular é o ele. No início da frase eu tenho Júlio vai, né? E quem vai, qual é a preposição? A. Se quem vai a e eu tenho um artigo masculino singular, eu posso juntar esses dois, como fiz aqui, e transformar em contração. Quem vai al estádio, ou em português, ao. Né? Isso aqui em português, quem vai ao estádio. Tranquilo? Seguindo a mesma lógica, contração dele. O que é contração dele? Lembrando que contração, junção de duas palavras, vai se tornar uma só. Eu tenho a preposição de mais o artigo ele. O mesmo artigo é utilizado nas duas contrações. Ora com a preposição a, ora com a preposição de. Ok? Então, eu tenho preposição de mais artigo o. Tá, mas vamos fazer isso no exemplo para ficar mais fácil de entender? Vamos. Lembra que o Júlio foi ao estádio? Quando acabar o jogo, o Júlio vai ter que voltar, não é isso? E a tia Jurema te explicou lá, te ensinou, né? Até tem algumas musiquinhas que eu não vou lembrar aqui agora, mas que quem vai a, quem volta de. Então, quem volta, olha a preposição de aqui. E volta da onde? Continua voltando estádio. E estádio continua sendo um substantivo masculino e que está no singular, ok? E qual é o artigo que acompanha esse estádio? Da mesma forma, é o ele. Tá ok? Então eu vou juntar esta preposição com esse artigo. Tá ok? Isso aqui não é bonequinho não, galera. E vai formar a contração dele, que em português é o nosso do. Tá? Então, quem vai ao estádio e quem volta do estádio. Em espanhol, quem vai al, quem volta dele. Tá ok? Bem, então sempre, se eu ver lá, eu só vou procurar a contração se quem for vai a, quem volta de. Não. Tá? Não está ligado somente a verbo. Um exemplo. Ana está, olha o verbo estar aqui, está bem, eu tenho aqui, ó, Ana está, espaço, lado, espaço, padre, tá? Pai, de Amanda. Então, usa aí contração, vê se vai caber, tá? Vamos ver, ó. Ana está ao lado de quem? Do, padre não é substantivo, masculino singular. Então, do pai de Amanda, tá? Só desse exemplo aqui, para a gente não ficar com esse negócio na cabeça que só, então vou ver, só vai aparecer contração quando tiver lá quem vai a, quem volta de. Não, não é somente isso, tá? Mas sempre que for, nesses casos, quem vai a, quem volta de, se o substantivo for masculino singular, vai ser isso aí, tá? E se, poxa, e se não então não for substantivo masculino singular, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui? Agora eu não vou, alguém, né? Não vai mais ao estádio, vai à oficina. Tá? Oficina aqui em espanhol é escritório, tá? Então vai à oficina, substantivo feminino singular. Então qual é o artigo que acompanha? Como é que é o artigo, o ele no feminino? Qual é o artigo? É lá. Quem vai a. Ok? Então, a lá oficina. Vai ficar assim. Tá? E quando voltar? Bem, vai voltar de
oficina. Permanece sendo substantivo feminino singular e o artigo que acompanha é o lá. Então volta de lá, oficina. Houve aqui uma contração? Logicamente que não. Que para haver uma contração, duas palavras têm que se unirem e formar uma só. Aqui, ó, eu continuo tendo duas, assim como aqui também. Tá ok? Então, galera, por esse bloco, a gente fica por aqui. Valeu?